Desde a inauguração do primeiro trem-bala do mundo em 1964, o Japão está à frente em transporte inovador e velocidade. Agora, mais de meio século depois, está prestes a impressionar o mundo todo novamente. O histórico Tokaido Shinkansen, a mesma linha que nos apresentou o conceito de trem-bala, está passando por uma grande expansão. A expansão, a princípio, irá de Tóquio a Nagoya e depois se estenderá de Tóquio até Osaka e cobrirá a distância de cerca de 500 km em menos da metade do tempo do trem de alta velocidade original, tornando o Japão, novamente, o lar do trem comercial mais rápido do mundo. Neste episódio de Looking For, faremos uma análise aprofundada deste desenvolvimento revolucionário nos transportes. Estudaremos a tecnologia quase mágica que permite ao trem se mover com tanta velocidade e confiabilidade. Reuniremos as evidências disponíveis para ver como esta nova linha ferroviária se parecerá na prática e como impactará a sociedade japonesa. E vamos até tentar subir a bordo e ter uma noção de como será viajar a 500 km por hora a bordo de um aconchegante trem de passageiros. Bem-vindos, amigos, ao Chuo Shinkansen. Embora represente a vanguarda da tecnologia de transporte hoje, o projeto Chuo Shinkansen está em andamento desde o início dos anos 70. Após o sucesso da linha inicial de 1964, o Japão começou a buscar métodos de transporte de próxima geração. Isso levou ao desenvolvimento de uma tecnologia que parece saída de uma história em quadrinhos, a levitação magnética supercondutora. Enquanto outros países também trabalhavam em projetos semelhantes na época, com destaque para a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos, o Japão foi o primeiro a implementar a tecnologia em um trem físico e iniciar a realização de testes. Em 1989, o trem MLOS 500 do Japão alcançou impressionantes 517 km por hora na pista de testes de Miyazaki, estabelecendo de longe o recorde mundial daquele período. A razão para o domínio do Japão neste período resumia-se ao facto de os seus comboios não serem apenas magnéticos, mas também supercondutores. Em termos simples, isto significa que, enquanto todos os outros usavam apenas ímãs à temperatura ambiente, o Japão usava ímãs arrefecidos a menos 269 graus Celsius, para ser exato. Graças a um fenômeno descoberto nos anos 30, chamado efeito Meissner, este superresfriamento cuidadoso, obtido com o uso de hélio líquido, induz correntes em bobinas ao longo da via guia que criam sustentação repulsiva e estabilidade lateral. Isso permite que o trem eventualmente flutue a 10 centímetros inteiros acima dos trilhos em velocidade, muito mais alto do que o que pode ser alcançado com suspensão eletromagnética regular. Essa levitação aumentada não é apenas incrível, também permite que o trem viaje ainda mais rápido. Mas no início, essa tecnologia hiperfuturista ficava estritamente confinada ao laboratório. Mesmo assim, o Japão se destacou em meados do século XX como o líder mundial em transporte ferroviário elétrico de alta velocidade. O Tokaido Shinkansen, que se traduz como Nova Rota Principal da Costa Leste, estreou em 1964 e transportava passageiros a 210 km por hora. Muitos desses passageiros ainda estavam descobrindo os Beatles pela primeira vez e dirigindo carros que não passavam de 120 ou 130. Então, é desnecessário dizer que isso era considerado extremamente rápido para a época. Mas, como mencionei anteriormente, o Japão claramente não estava satisfeito em descansar sobre os seus louros. Pesquisadores continuaram a trabalhar no aumento da velocidade dos trens, mesmo enquanto o resto do mundo se maravilhava com o Shinkansen Tokaido. Ao longo das décadas seguintes, os trens Shinkansen aceleraram cada vez mais, atingindo velocidades máximas de 320 km por hora no início dos anos 2010. Esta não é atualmente a ferrovia comercial mais rápida do mundo. Vários trens na China superam em muito os do Japão, mais notavelmente o CR-450, projetado para correr a 400 km por hora. O Japão agora também está empatado em segundo lugar com a França, cuja linha TGV atingiu 320 km por hora, não muito depois que o Shinkansen o fez pela primeira vez. Levitação magnética, ou maglev para abreviar, foi desenvolvida simultaneamente por vários países ao longo do século XX e hoje é usada em várias linhas ferroviárias na Ásia e em algumas partes da Europa. O que diferencia o Japão é o seu foco único de décadas na levitação magnética supercondutora, ou SC maglev para abreviar.
Como descrito anteriormente, esta técnica de superresfriamento que se baseia no efeito Meissner foi idealizada por múltiplas gerações de engenheiros japoneses. Passou por inúmeros testes ao longo dos anos, muitas vezes estabelecendo recordes no processo, embora a tecnologia nunca tenha sido implementada em um trem comercial. Após a velocidade recorde de 517 km por hora, estabelecida em 1979, o Japão mergulhou então num longo período de pesquisa e desenvolvimento, focando em fatores-chave como o design de bobinas supercondutoras, sistemas de refrigeração criogênica e também a aerodinâmica. Finalmente, em 1997, um trem protótipo, o MLX-01, atingiu 531 km/h na linha de teste Maglev de Yamanashi. Menos de 2 anos depois, esse mesmo protótipo atingiu a marca de 552 km por hora. Então, em dezembro de 2003, o MLX-01 alcançou 581, estabelecendo o recorde mundial para todos os trens. E, mais recentemente, em abril de 2015, o sucessor do MLX-01, denominado L0, atingiu 590 e apenas uma semana depois, 603. Agora, mais de uma década se passou e esse recorde ainda persiste. E vale a pena destacar que foram testes tripulados, o que significa que 49 engenheiros fizeram a viagem de suas vidas. 600 km por hora é aproximadamente metade da velocidade do som. A sirene de uma ambulância vindo na direção oposta, teoricamente, cairia 2/8 completas ao passar, mas na realidade passaria rápido demais para sequer ser percebida. Na verdade, nada perto dos trilhos podia ser visto claramente pelas janelas. Somente edifícios a mais de 100 metros de distância seriam minimamente reconhecíveis. Mesmo grandes estruturas ou montanhas a 1 quilômetro inteiro de distância surgiriam e desapareceriam em um intervalo de apenas 12 segundos. Se mantida, a velocidade com que os engenheiros de trens japoneses estavam viajando os levaria de Londres a Paris em meros 45 minutos, percorrendo o equivalente a 2 Boeing 747s a cada segundo. Mas, o que é frustrante, esta tecnologia incrivelmente veloz ainda nunca foi implementada em nenhum trem real, apenas protótipos em condições de teste. Mas tudo isso está prestes a mudar. A empresa Central Japan Railway anunciou pela primeira vez sua intenção de levantar fundos para o Chuo Shinkansen, a primeira ferrovia maglev supercondutora do mundo, já em dezembro de 2007. A JR Central estimou que o custo total seria de 5,1 trilhões de ienes, o que, em dólares americanos atuais, equivale a aproximadamente 45 a 50 bilhões. A empresa também afirmou que não contaria com financiamento do governo para a realização do projeto. Então, em 2011, a JR Central ajustou sua estimativa para 9 trilhões de ienes, o equivalente a cerca de 85 bilhões de dólares americanos hoje. Há várias razões pelas quais se esperava que o projeto fosse tão caro. Uma das razões foi a quantidade extraordinária de novos túneis que teriam de ser construídos. Completos 86% da viagem de 285 km de Tóquio a Nagoya ocorreriam dentro de túneis, com alguns túneis em regiões alpinas estendendo-se por até 25 km. Mesmo com a adição do trecho adicional que leva a Osaka, a linha completa do Chuo Shinkansen ainda será composta por 80% de túneis. Em outras palavras, não será visível de forma alguma na superfície. Existem diversas razões pelas quais a construção desses túneis tão extensos é necessária. Uma delas, que na verdade parece bastante óbvia quando paramos para pensar, é que a linha férrea precisa ser relativamente reta. Para ser mais preciso, o raio mínimo de curva, ou seja, a curva mais fechada possível permitida na via, será de 8.000 metros, entre os mais amplos já utilizados numa ferrovia comercial. O trem simplesmente não consegue serpentear por paisagens urbanas densas ou contornar montanhas. Tem que atravessá-los em cheio. Isso significa que, na maioria dos casos, terá que passar sorrateiramente por baixo. Enviar o trem-bala de 500 km por hora para o subsolo também o protege das intempéries, oferece maior resistência a terremotos e, acredite ou não, acaba sendo mais acessível quando comparado ao custo de aquisição de terrenos na região densamente povoada por onde o trem está programado para circular. Uma outra razão ainda mais surpreendente para colocar o trem no subsolo é o ruído. E apesar do que você possa pensar a princípio, isso não está se referindo ao barulho do motor. Os trens da série L0 são 100% elétricos. Eles essencialmente voam sobre ímãs com um atrito mínimo. Então até os próprios trilhos são estranhamente silenciosos.
Na verdade, andar no trem será tão estável e tão silencioso quanto dirigir na estrada em um carro Tesla. Mas se você estiver do lado de fora do trem quando ele passa, a história é bem diferente. O trem completo pesaria, concebivelmente, cerca de 300 toneladas métricas. Quando fende o ar a 500 km por hora, as ondas de pressão são enormes. De facto, testes revelaram que as explosões de pressão são altas o suficiente para potencialmente causar danos auditivos, sem mencionar o quão assustadoras são para os pedestres. Perto dos trilhos, enquanto o trem passava rasgando, você sentiria um sopro de ar agitando suas roupas e soaria como um jato em voo rasante, talvez 95 a 100 decibéis. Um jornalista que participou de um teste inicial em 2013 escreveu uma manchete simples: Trem Maglev oferece viagem suave por dentro, ruído ensurdecedor por fora. A JR Central passou anos avaliando o fator ruído. A empresa afirma, de forma bastante plausível, que os trens L0 são mais silenciosos que seus antecessores, mas, no entanto, os trens terão que atingir suas velocidades máximas no subsolo, longe do alcance da audição. O cronograma de construção original foi definido em 2013, com planos de concluir a seção inicial de Tóquio a Nagoya até 2027. Mesmo nesta fase inicial, a seção adicional de Osaka não seria concluída antes de 2045. No entanto, em 2016, o governo de Shinzo Abe ofereceu cerca de 3 trilhões de ienes em empréstimos de longo prazo e juros ultrabaixos. O acordo aparentemente fez a JR Central reconsiderar rapidamente sua promessa inicial de não usar financiamento governamental. Também permitiu que a data de conclusão de Osaka fosse antecipada de 2045 para 2037. Em 2015, as obras começaram, especificamente a perfuração de túneis. Primeiro, um túnel de 7 km entre as prefeituras de Yamanashi e Shizuoka, e depois, em dezembro, um dos megatúneis de 25 km, que será o mais profundo do Japão. No ano seguinte, a construção de uma estação de maglev foi iniciada no Distrito Especial de Shinagawa, em Tóquio. Em 2021, o projeto teve seu primeiro acidente fatal, quando um desabamento de rochas atingiu 2 trabalhadores que inspecionavam o leito rochoso durante a construção de um túnel na cidade de Nagasugawa. Um dos trabalhadores morreu, enquanto o outro sobreviveu com uma perna quebrada. Essa notícia indesejada veio em meio a outra controvérsia, uma que já assola o projeto há anos. Esta é a questão da prefeitura de Shizuoka, que se opõe ao túnel que deve passar pelos Alpes do Sul. O túnel foi projetado para ter uma seção de 8,9 km na província de Shizuoka, mas a prefeitura tem se recusado continuamente a conceder a permissão necessária. A preocupação aparente é o fluxo de água. O túnel atravessa a bacia hidrográfica do rio Oi e alguns estão preocupados que o túnel desvie água do fluxo natural do rio, potencialmente perturbando a agricultura, a indústria e até mesmo o abastecimento de água municipal. Em abril de 2020, um painel de especialistas foi convocado para analisar as potenciais implicações ambientais do túnel. Eles concluíram que o impacto sobre as bacias subterrâneas do rio seria pequeno, mas o relatório foi posteriormente criticado pelo governo de Shizuoka como, citação, insuficiente e apressado. Sem resolução à vista, a JR Central ainda não fez alterações oficiais ao cronograma principal, mas reconheceu que os atrasos em Shizuoka representam uma séria ameaça à atual data de conclusão em 2027 do trecho Tóquio-Nagoya. Esses desafios são talvez esperados no período de construção, mas e quanto aos aproximadamente 66 milhões de pessoas que residem nas cidades que o Chuo Shinkansen irá atender, aguardando com ansiedade a chance de viajar no trem mais veloz do mundo? Examinado em maior detalhe, a ferrovia concluída apresentará um total de 9 estações. Os viajantes que embarcarem no Chuo Shinkansen na estação Shinagawa, em Tóquio, seja vindos da própria cidade ou de um trem de conexão, encontrarão 4 paradas antes de chegar a Nagoya, mas mesmo assim a viagem levará menos de 1 hora. Normalmente, mesmo no Shinkansen Tokaido original, é uma viagem de quase 1h30. Dado que grande parte da viagem ocorrerá em longos túneis subterrâneos, a viagem pode parecer quase um teletransporte e parecerá mesmo um teletransporte se você reservar o serviço expresso que passa direto pelas 4 estações intermediárias e vai de Tóquio em velocidade máxima direto para Nagoya. Esta jornada, uma jornada de talvez 270 km, estará concluída em apenas 40 minutos. Os que já fizeram os testes descreveram a sensação a bordo como similar à de um avião em altitude de cruzeiro.
Dado que o trem está tecnicamente 10 centímetros acima da base dos trilhos, isso faz sentido. Em 3 minutos após partir da estação na linha expressa, o trem terá acelerado gradual e suavemente até 500 km por hora. O volume relativamente baixo dentro da cabine permitirá uma conversa fácil. A pressão da cabine se ajustará automaticamente ao entrar no túnel para manter a tranquilidade do ambiente a bordo e evitar efeitos indesejados, como ouvidos estalando. A JR Central divulgou apenas maquetes parciais, mas os interiores dos trens de teste dão uma ideia de como as cabines serão. Assentos reclináveis serão dispostos 2 a 2, semelhantes aos da classe econômica de um avião, mas mais largos e com mais espaço para as pernas. As janelas serão retangulares e alongadas, priorizando a iluminação e o ambiente interno. Afinal, o mundo lá fora será, em grande parte, um borrão irreconhecível de qualquer maneira. A JR Central chegou a testar painéis de informação OLED nas próprias janelas, dando aos passageiros dados da rota ou sobreposições de paisagens, então é possível que o Chuo Shinkansen inclua tal recurso. Vendedores e comodidades de bordo também são esperados, embora ainda não confirmados. Em geral, o design minimalista parece focar em quase que envolver os passageiros num espaço tranquilo e acolhedor, totalmente e notavelmente diferente da realidade do que acontece fora do trem, como será a sensação de viajar a 500 km por hora num trem. Em resumo, a resposta talvez seja não muito diferente de viajar a qualquer outra velocidade em um trem. O único choque para o sistema será a forma abrupta como você chegará a um outro lugar, no outro extremo do país. E falando desse país, como viajar tão confortavelmente e com tanta facilidade a tal velocidade poderá afetar o Japão como um todo? Em termos de infraestrutura, o impacto imediato será automaticamente algo bastante visível. Como mencionado anteriormente, a maior parte da ferrovia será subterrânea. Mesmo muitas das estações ao longo da rota serão, em essência, expansões de estações já existentes, facilitando conexões frequentes com outros trens e transportes no famoso e excelente sistema de transporte público do Japão. O Chuo Shinkansen aparecerá quase nos bastidores como uma artéria profunda correndo abaixo da superfície visível do país. No entanto, essa artéria provavelmente facilitará diversas transformações que não serão de forma alguma invisíveis. As projeções econômicas em torno do projeto são impressionantes. Ao reduzir drasticamente os tempos de viagem entre 3 das maiores áreas metropolitanas do Japão, o Chuo Shinkansen visa combinar a maior cidade do mundo, Tóquio, com Nagoya e Osaka, para criar uma única e massiva bacia de trabalho e mercado. Não é diferente de alguma forma, transformar Nova York, Los Angeles e Chicago numa única cidade vasta, facilmente percorrida por todos os moradores. Como indicam os empréstimos com juros ultrabaixos do governo, isso tem grandes implicações para um país que já possui o terceiro maior PIB do mundo. Um estudo estima um impacto econômico positivo que poderia chegar a 17 trilhões de ienes nos primeiros 50 anos de operação. Isso equivale a cerca de 110,5 bilhões de dólares americanos. Muito dinheiro, sem dúvida, mas surpreendentemente, quando se considera seu custo de aproximadamente 60 bilhões de dólares, e quando comparado a outros grandes projetos de infraestrutura do mundo desenvolvido, esses retornos são, na verdade, bastante moderados. A relação custo-benefício é de aproximadamente 1,9 para 1. Compare isso com, por exemplo, a barragem das Três Gargantas na China, que tem uma relação benefício-custo de 20 para 1 e espera-se que gere mais de 600 bilhões de dólares americanos a longo prazo. Mas, embora isso ajude a colocar o Chuo Shinkansen em perspectiva, ainda é um dos maiores projetos já realizados no Japão. E não será apenas socialmente transformador, mas também conquistará um lugar permanente na história dos transportes. 500 km por hora é um avanço marcante, que fará o resto do mundo competir para alcançá-lo. É uma velocidade que, não faz muito tempo, teria sido considerada ficção científica. De acordo com a JR Central, os bilhetes para o Chuo Shinkansen terão um custo comparável ao dos bilhetes da linha padrão Tokaido Shinkansen. Além das multidões de empresários que usarão o trem para aumentar seu sucesso profissional, inúmeros outros, talvez de todos os cantos do mundo, farão uma viagem apenas para poder dizer que experimentaram o trem mais rápido já construído. Quem sabe, talvez você seja um deles. Obrigado por assistir. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões sobre o Chuo Shinkansen na seção de comentários abaixo. E por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se gostou do vídeo. Isso é tudo por enquanto. Nos vemos no próximo episódio de Looking For.